mandamentos são esses: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Observe, Jesus pega os 10 mandamentos da lei mosaica, da lei de Moisés, e transforma em 2. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, amem a Deus, amem ao próximo como a si mesmo, porque eu faço uma promessa, é uma promessa de Jesus. Eu rogarei a Deus para que um dia um Consolador venha até vocês, e esse Consolador, ele vai andar com cada um de vocês nos dias difíceis. Vivemos dias difíceis? Quando ligamos a televisão, o que assistimos? Lava Jato. Corrupção em Brasília, nos governos estadual, municipal. Ouvimos falar de violência, ouvimos falar de problemas na família, mas temos o Consolador prometido por Jesus, que veio ao mundo restaurar a primavera. O que significa restaurar a primavera? Trazer as flores do esclarecimento e as flores da consolação. Porque se nós estudarmos o Espiritismo, porque se nós refletirmos juntos sobre o Espiritismo, ganharemos a consolação de caminhar nesses dias tão tumultuados em paz. Andamos pela rua e vemos pessoas atabalhoadas, e vemos pessoas entristecidas, e vemos pessoas apavoradas, vemos outras tantas pessoas. Qual o sentido de viver no mundo da forma como nós vivemos? E a gente diz para ela assim: você tem 5 minutos? E falamos sobre o Espiritismo, falamos sobre o Consolador prometido, sem fazer proselitismo, porque não queremos tornar a ninguém espírita, mas podemos falar para as pessoas daquilo que nos faz bem, ampliando a corrente do bem nos dias do mundo. Então, em 18 de abril, que se passou nessa semana, comemoramos os 161 anos do retorno do Cristo, do Consolador prometido, da edificação e da elaboração do Livro dos Espíritos. E o que esse livro vem a trazer para cada um de nós? É bem verdade, como a nossa irmã já falou quando veio apresentar o coral, a sua primeira edição, ela não continha 1019 questões. A edição que ficou para nós, a edição definitiva, ela é de março de 1860. Em abril de 57, ela tinha 501 questões. Mas este livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira das partes nos fala de Deus e das causas primárias. E essa primeira parte, ela é complementada, ela é estendida, ela é mais esmiuçada nesse livro. Então, o que é o livro A Gênese? É um livro em que Kardec dedica a que nós estudemos, a que nós nos aprofundemos na primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus, as causas primárias, a criação do mundo. Mas o Livro dos Espíritos, ele tem uma segunda parte. O mundo espírita, o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual. E Kardec desenvolve essa segunda parte do Livro dos Espíritos num livro que veio a posteriori, em 1861, chamado O Livro dos Médiuns. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, ele desenvolve essa terceira parte num livro que talvez seja o livro de cabeceira de todos nós, que foi escrito em 1864,
que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele fala das esperanças e das consolações, desenvolvendo essa quarta parte num livro editado em 1865, chamado O Céu e o Inferno. Bom, quando veio então a lume o Livro dos Espíritos, a França ainda vivia os dias da Inquisição. Encontravam-se homens responsáveis pela Igreja por pegar o livro, por analisar o livro e por ver se o conteúdo do livro estava de acordo com a doutrina da Igreja. Este livro foi submetido a um abade francês de nome Lessani. Se tiver alguém aqui que saiba francês, pode me corrigir no final, porque eu estou me arvorando em algo que eu não sei. Abade de Lessani. E ele, quando tomou o Livro dos Espíritos, ele leu. Ele tinha 3 possibilidades ao ler e analisar aquela obra. A primeira delas era imprimatur. Em latim quer dizer imprima-se o livro. A segunda delas, uma possibilidade intermediária, nihil obstat, nada opor. A terceira delas era codex prohibitorum, que quer dizer, este livro está proibido pelos códigos canônicos da Igreja, não passa pelos tribunais da Inquisição. E qual vocês acham que foi o veredito do abade Lessani? Ele cunhou, printou no Livro dos Espíritos imprimatur e escreveu uma nota dizendo assim: quem ler este livro, quem analisar e estudar este livro, não só encontrará as respostas sobre a vida pessoal, sobre a vida em sociedade, mas igualmente angariará paz de espírito. Então observem como os espíritas atuam na vida social e atuam na vida de cada um de nós. Qual é uma das minhas propostas aqui na tarde e noite de hoje? Que nós tomemos a data do Livro Espírita, 18 de abril, o mês do Livro Espírita, o mês de abril, e comecemos a ler os livros espíritas. Pergunta que eu faço para cada um de vocês: vocês já leram o Livro dos Espíritos? Ou o Livro dos Médiuns? Ou o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou o Céu e o Inferno, a Gênese? Vocês já leram os 5 livros? Quem já leu os 5, leia uma vez mais. E leia novamente. Uma vez eu escutei de Valdo Pereira Franco: amanhã irei novamente numa palestra dele a ser realizada na Barra, que ele, por recomendação de Joana de Ângeles, lê o Livro dos Espíritos todo ano. Vamos fazer as contas? Esse ano ele completa 91 anos. Quantas vezes ele já leu? Não precisamos responder. Muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas eu já li o livro uma vez. É pouco. Porque cada vez que lemos, nós encontramos respostas diferentes. Nós paramos numa determinada parte. Isso aqui estava aqui antes? Estava. É porque nós não tínhamos percebido. E se já lemos 2 vezes, agora leamos a terceira, lendo as notas de rodapé e os comentários. Porque brasileiro, ele tem um costume que não é dos melhores. Quando ele pega um livro para ler, ele costuma abrir logo o capítulo 1. Nota de rodapé eu não leio, porque a letra está muito pequena. Às vezes o problema não é a nota de rodapé, é o óculos que está ficando fraco, ou a necessidade de ir ao oftalmologista. Eu, sem o meu óculos, não leio mais nada. Outras vezes as pessoas dizem assim: mas não vou ler não.
eu vou deixar para quando eu ir numa palestra espírita, o palestrante vai dizer o que lá está escrito. É verdade. O palestrante fala, mas só quando lemos é que nós conseguimos mergulhar. E quando chegamos no que o palestrante fala, ele complementa. Então nós não aprendemos só de escutar o Haroldo Dutra Dias, nós não aprendemos só de escutar o César Braga Said ou o Raul Teixeira, nós aprendemos de estudar. E não foi por outra razão que o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos deu duas recomendações: espíritas, amai-vos; espíritas, instruí-vos. Mas nós muitas vezes não gostamos de ler. Existe um outro comportamento que é típico em determinadas pessoas. E quando eu falo pensando em mim. Tem gente que diz assim: fulano, eu queria que você fosse lá em casa para ver a minha biblioteca. Ela está lindíssima, fulano. Eu tenho agora uma biblioteca, os livros estão enfileirados. Aqui os livros da codificação, aqui os livros do Emmanuel, aqui os livros da Joana de Ângeles. E às vezes a gente pergunta: você já leu? Não, leu, não li. Mas eles estão aqui. Você não acha que a minha casa está bonita? Que o meu escritório está arrumadinho? Assemelha-se a pessoa que tem a traja do medicamento na mesa de cabeceira, mas ela não toma, ele está só enfeitando. Tem outras pessoas que têm um outro comportamento bastante peculiar, porque elas dizem assim: olha o meu livro, ele tem o autógrafo do Chico Xavier. É mesmo? É. Quando ele foi a Niterói ganhar o título de cidadão niteroiense, eu fui até lá, porque nós queremos estar com os médiuns. Nós queremos que os médiuns nos abençoem muitas vezes em atitudes de atavismo. Nós queremos que os médiuns autografem os livros. E às vezes nós perguntamos: você leu o livro? Não, não li não, mas está autografado. E aí fica a pergunta: qual o nosso compromisso conosco mesmo? Porque se nós não lemos, Rafael, eu agora posso dizer, eu já li. Que ótimo. Porque depois que nós lemos, agora vamos estudar. Não, mas peraí, você falou para eu ler, agora você está falando para eu estudar. É diferente? É diferente. Ler é uma coisa, estudar é outra. Porque quando estudamos, nós estamos com outras pessoas. Por isso fazemos o EJE na nossa casa espírita. E por que o EJE? Porque eu falo, depois você fala, e depois ela dá uma terceira opinião. Kardec, para colocar uma comunicação em um desses livros, ele tomava mensagens dos mais variados médiuns. E depois ainda indagava o Espírito de Verdade, método da pluralidade do ensino. E nós lemos, fazemos a interpretação segundo o meu pensamento, e não segundo o Espiritismo. Então, depois de ler, vamos estudar. Dizem os nossos irmãos hebraicos ou judeus que sempre um texto é passível das mais variadas interpretações. E quando fazemos a nossa leitura, estamos dando a nossa interpretação, que pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da dela. E qual é o objetivo? Que nós extraiamos o que vai do conjunto, que nós possamos conversar, porque aí chegamos no que é global, que é a mensagem de Jesus para cada um de nós. Feita esta digressão, e por que eu não estou preocupado com o horário? Nós temos até meia-noite, não é isso? Eu prometo
que mais umas 3 horas eu acabo. Tá certo, gente? Eu disse para vocês que a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolveu num outro livro. Vou ver se vocês estão acompanhando. Qual é o livro, gente? A Gênese. Que este ano está completando 150 anos. Quando recebi o convite para falar para vocês aqui hoje, o Gutenberg, ele falou assim para mim: Guto, qual o tema que você me passa? Ah, Rafael, fala sobre o livro espírita. Bom, mas qual livro espírita? Fala sobre a Gênese, que este ano faz 150 anos. É um livro editado em 6 de janeiro de 1868. Eu falei, tá bom, mas antes de falar da Gênese, eu precisaria fazer toda essa introdução, porque sem falar nos outros livros, não conseguimos chegar na Gênese, porque ele é exatamente o quinto. E aí chegamos nessa obra. E o que tem esta obra de especial? Muitos espíritas, muitos confrades espíritas, quando falam na Gênese, eles dizem assim: ah, este livro eu não vou ler não. Este livro ele é muito difícil. Este livro ele é muito complexo. Eu nessa vida, eu estou só, porque as pessoas falam assim, não é verdade? Eu estou só para o livro dos Espíritos e o Evangelho. Eu não preciso mais do que isso. Mas Kardec e o Espiritismo nos estimula a sermos pessoas que estudam, a sermos pessoas que refletem. E se nós pararmos para estudarmos juntos, veremos que este livro não é difícil. Aliás, na vida de cada um de nós, não existe nada difícil. Existe algo que ainda não foi tentado. Existe algo que ainda não foi experimentado. Porque uma caminhada de 1000 passos começa por qual passo? Começa pelo primeiro. Então, para entender o livro A Gênese, eu preciso dar o primeiro passo. Vai ser difícil. Eu dou o segundo passo. Acho difícil. E depois dou o terceiro passo. Pergunto para um, pergunto para outro. Aí já não se torna difícil mais. Quando eu pensava no curso universitário, eu dizia, nossa, mas que curso difícil. Mas é um curso que eu fiz com 5 anos. Alguns cursos são feitos com 6 anos. Então, se nós não começarmos pelo início e não dermos tempo para que as coisas sejam pensadas e refletidas, as coisas podem se tornar difíceis mesmo. Mas o que é importante é a nossa persistência e a nossa vontade. Eu me lembro de Thomas Alva Edison. Estão vendo a lâmpada? O inventor da lâmpada foi o americano Thomas Alva Edison. E para que ele chegasse no filete luminoso, ele pelo menos tentou 700 vezes. E a pessoa que trabalhava com ele, quando ele já tinha tentado 700 vezes, disse assim para ele, mestre, você errou 700 vezes, desista. E ele, não errei 700 vezes. Eu apenas encontrei 700 jeitos que não dão certo. Mas eu vou prosseguir. E depois de tentar 700 vezes, ele descobriu a lâmpada elétrica. Ele fez com que nós tivéssemos luz hoje. Então, meus amigos, não desistam de nada nas vossas vidas. Tenham persistência e sigam em frente. Há pessoas que dizem assim, a obra de André Luiz, o nosso lar é muito belo, mas mecanismos da mediunidade e evolução em 2 mundos, esse só daqui umas 3 reencarnações. Comece agora.
Outros dizem assim: eu até gostaria um dia de fazer uma palestra espírita. Daqui umas 5 reencarnações, quem sabe, eu vou falar igual o Raul Teixeira. Mas o Raul Teixeira um dia começou. O Divaldo Franco um dia começou. Então vem aqui na frente, coloca o microfone e começa a falar. Se a mesa começar a tremer, muitos vão achar que é fenômeno de efeito físico, mas são as pernas que estão tremendo embaixo. A perna de todo palestrante treme. E a minha também treme, mas eu aprendi a cruzar as pernas e aí ela treme menos. Tudo na vida, no princípio, é difícil, mas a gente vai devagar. E devagarzinho a gente pega a leitura do Gênesis. Aqui só tem gente inteligente. Estou falando para quem posteriormente possa me ver pelo vídeo. Este livro aqui é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Kardec fala na Gênesis propriamente dita. Na segunda parte, ele fala sobre os milagres. E na terceira parte, ele fala sobre as predições. Este livro, ele tem 18 capítulos. Do capítulo 1 ao 12, a Gênesis. 13, 14, 15, os milagres. 16, 17, 18, as predições. Eu queria fazer alguns destaques com vocês aqui agora das 3 partes deste livro. A começar pela primeira parte. Na primeira parte que Kardec nos fala da Gênesis, ele começa no capítulo 1 falando do caráter da revelação espírita. E qual é o caráter da revelação espírita? O que é uma revelação? Revelar é tirar o véu. Revelar é mostrar o que estava encoberto. Revelar é reviver o que estava esquecido. O caráter da revelação espírita, então, é tirar o véu sobre os ensinamentos de Jesus que não eram compreensíveis. Lembram-se do diálogo de Jesus com Nicodemos? E o que ele falou com Nicodemos? Tu és mestre em Israel, e não compreendes quando eu te digo que para um homem ganhar a vida eterna é preciso nascer de novo. Ele não entendia. Será que nós à época entenderíamos? Também não. Eram homens ignorantes, eram pescadores, eram lavadeiras, pessoas de bom coração que mais não tinham o progresso que hoje nós tínhamos. Ah, Rafael, mais os escribas, mais os fariseus, mais os homens do templo, estes não eram inteligentes, eram inteligentes das escrituras antigas, dos textos mosaicos. Eles tinham muita vaidade e pouco espírito de compreensão. Tanto que Nicodemos indaga a Jesus: olha, tem alguma coisa errada no que você está me dizendo. Como posso eu, um homem septuagenário, um homem velho, retornar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Então, revelar é tirar o véu daquilo que estava encoberto. Revelar é trazer o Cristo de volta. E daí o Espiritismo vem nos falar da reencarnação, da pluralidade das existências. Então, o caráter da revelação espírita, reviver o cristianismo. Daí nós conhecemos o Espiritismo como o cristianismo redivivo. O que é algo redivivo? É algo que renasce. E renasce de uma forma que nós podemos entender, logicar, pensar sobre. Então, o caráter da revelação espírita é mostrar-nos Jesus sem dogmas.
é mostrar-nos Jesus através de uma fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? É aquela que acompanha a razão em todas as faces, em todas as fases da humanidade. Porque a nossa fé é aquela que não aceita o que as pessoas dizem. Ah, mas quem disse isso foi o médium fulano de tal. Ah, quem disse isso foi o palestrante. Deixa eu pensar sobre isso. Deixa eu ver se isso está de acordo com o que está na codificação. Porque se a gente começar tão somente a aceitar, vira dogmatismo, vira fundamentalismo. A revelação espírita é aquela que nos traz uma fé raciocinada. Porque o espiritismo é uma ciência que faz a ponte com a religião. E é a religião que se ampara nos progressos da ciência. Segundo capítulo da Gênese, Deus. Gente, se começar a ficar muito pesado ou muito puxado, nós podemos combinar assim: vocês botam o dedinho para baixo, que aí eu tento acelerar ou mudar o tom, tá bom? Como a câmera só está filmando a mim, a gente pode fazer esse trato. Capítulo 2 da Gênese, Deus. E o que o livro A Gênese vem nos falar sobre Deus? Vem fazer um cotejo sobre o Deus espírita e o Deus do Velho Testamento. Lembram-se do Deus do Velho Testamento? Êxodo capítulo 20. Eu sou o teu Deus, que te tirou da casa da servidão, que te tirou dos 400 anos do Egito e que te conduz à terra prometida, a Canaã, do Velho Testamento bíblico. Não terás outros deuses perante de mim. Cumprirão os meus mandamentos, porque eu sou um Deus severo e que puno até a terceira e a quarta geração daqueles que não andam conforme a minha palavra. É assim o Deus espírita? Não. O que aprendemos com o espiritismo? Que Deus é amor. Então a Gênese vem nos falar do Deus que ama, do Deus que é um pai, e que não é um pai quando um filho lhe pede um peixe ou um pão, ele lhe dá uma pedra, mas é um pai amoroso, é um pai providencial. Então a Gênese vem desmistificar a ideia do Deus severo, do Deus Senhor dos exércitos, porque Deus não é punitivo, e porque Deus também não é, lembram dessa figura? Um senhor de barbas brancas, sentado num trono celeste, e que tem de um lado anjos e serafins, coordenando tudo lá de cima. O que nos diz a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Que é Deus? Pergunta quem é Deus? Não pergunta. Porque quando perguntamos quem é Deus, estamos esperando a resposta humana de um homem, a visão antropomórfica, e nem pergunta o que é Deus. Porque quando se pergunta o que é Deus, poderia-se estar esperando a resposta de um objeto, de um tótem, de algo que fosse inanimado. Mas Kardec tão somente pergunta: que é Deus? E vem a resposta: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Conhece Deus pelos seus atributos e pode-se chegar a Ele através dos efeitos que remontam a uma causa. Diz-nos o Espírito Joana de Ângeles: quando olhamos para uma flor e a vemos, das mais variadas cores, dos mais variados perfumes, algum cientista consegue imitar a flor? Consegue fazer aquelas variadas flores?
ou reproduzir aqueles perfumes? Então, pela flor entendemos Deus. E complementa Joana de Ângeles dizendo que as flores são o autógrafo de Deus na criação. Que beleza, então, pensar nesse Deus, causa primária de todas as coisas, a essência de tudo, o amor que nos governa e não o Senhor que pune. Mas, igualmente, na primeira parte da Gênese, Kardec nos fala da Gênese espiritual, da Gênese biológica, da Gênese mosaica. A palavra é difícil. Fala dos períodos pelos quais passou a Terra até chegarmos nos dias de hoje. E que se fôssemos falar, precisaríamos de escrever e de falar não sei por quanto tempo. Mas queria trazer uma mensagem do livro, a Gênese, quando ele fala da Gênese mosaica. Eu tenho que me policiar, senão eu falo a palavra errada. Moisés